Henrique aprendeu cedo a não pedir. Não porque ninguém ajudasse, mas porque ajudar nunca vinha do jeito certo. Quando criança, percebeu que depender dos outros quase sempre exigia negociação, espera ou frustração. Pedir significava se expor a um tempo que não era o dele. Então ele começou a resolver sozinho, primeiro por praticidade, depois por hábito, mais tarde por princípio. Na casa onde cresceu havia esforço e silêncio. Os adultos faziam o que precisava ser feito, sem muito espaço para conversa sobre limites ou cansaço. Reclamar não era proibido, mas parecia inútil. Henrique observava isso com atenção. Via como os problemas eram absorvidos sem alarde, como o peso era carregado em silêncio. Aprendeu que ser forte era não incomodar. Na escola, Henrique se destacou não por brilho, mas por autonomia. Não pedia ajuda com tarefas, não chamava atenção para dificuldades. Quando algo dava errado, ele corrigia sozinho. Professores elogiavam sua maturidade. Colegas o viam como alguém confiável. Henrique absorvia esses sinais como confirmação de que estava no caminho certo. Quanto menos precisava dos outros, melhor parecia funcionar. Na adolescência, isso se intensificou. Enquanto muitos buscavam apoio, Henrique se fechava. Não gostava de depender. A ideia de precisar de alguém o deixava desconfortável. Preferia se antecipar, se preparar, se virar. Essa postura lhe deu vantagem em alguns aspectos. Ele se tornou competente, resiliente, eficiente. Também se tornou isolado, ainda que não percebesse isso como problema. Henrique começou a confundir força com independência absoluta. Para ele, ser forte significava não precisar. E não precisar virou um valor central. Quando alguém oferecia ajuda, ele recusava com naturalidade. Não por orgulho explícito, mas por coerência interna. Aceitar ajuda parecia um retrocesso, como se anulasse todo o esforço que fizera para ser autossuficiente. Na escolha da carreira, seguiu o mesmo padrão. Optou por algo que lhe permitisse controle, onde pudesse depender pouco dos outros, onde seu desempenho estivesse sob sua responsabilidade direta. Henrique gostava dessa ideia. Sentia-se seguro quando tudo dependia dele. A responsabilidade individual parecia mais justa do que a imprevisibilidade das relações. Na faculdade, manteve distância emocional. Participava de grupos quando necessário, mas evitava vínculos profundos. Não gostava de dever nada a ninguém. Preferia carregar mais trabalho a ter que pedir colaboração. Essa postura era vista como dedicação. Henrique era o aluno que dava conta, o que resolvia, o que não criava problemas. No início da vida profissional, isso virou vantagem competitiva. Henrique era rápido, confiável, eficiente, assumia tarefas difíceis sem reclamar. Não pedia prazo extra, não questionava a carga. Os superiores viam nele alguém forte, alguém que aguenta. Esse reconhecimento silencioso reforçou o padrão. Ser forte funcionava, pelo menos no curto prazo. Com o tempo, Henrique passou a ser o primeiro a quem recorriam quando algo dava errado. Ele aceitava, sempre aceitava. Não porque gostasse, mas porque aquilo confirmava sua identidade. Se estavam chamando era porque ele dava conta. E dar conta era o que ele sabia fazer melhor. Na vida pessoal, o padrão se repetia. Henrique era o amigo presente, mas distante. O que ajudava, mas não se abria. O que resolvia problemas práticos, mas não dividia os próprios. Quando alguém perguntava como ele estava, respondia com frases curtas. Tudo bem. Correndo, mas normal. Ele acreditava nisso. Afinal, estava tudo sob controle. Com o passar dos anos, Henrique construiu uma imagem sólida. Para os outros, ele era forte. Para si mesmo, ele precisava continuar sendo. A ideia de falhar, de cansar, de precisar, parecia incompatível com quem ele acreditava ser. Ele não se permitia esses estados. Cansaço era algo a ser superado. Dúvida era algo a ser resolvido internamente. Fragilidade não entrava na equação. O problema é que o corpo não negocia valores. Aos poucos, sinais começaram a aparecer, não como colapso, mas como desgaste. Henrique começou a sentir um cansaço que não se resolvia com descanso. Dormia, mas acordava pesado. Trabalhar continuava possível, mas mais difícil. Ele ignorava, interpretava como fase. Sempre foi assim. Fases passam. Henrique não percebia que havia transformado a força em obrigação. Não era mais uma escolha. Era um requisito. Ele precisava ser forte para continuar pertencendo à própria identidade. Pedir ajuda não era apenas incômodo, era ameaça. Ameaça à narrativa que sustentava sua vida. O ato 2 se fecha quando Henrique começa a notar algo que o incomoda profundamente.
Ele não sabe mais como é ser cuidado. Não porque ninguém ofereça, mas porque ele não permite. A ideia de se apoiar em alguém o deixa sem referência. Ele construiu tudo para não precisar. Agora, essa construção começava a cobrar um preço silencioso. Henrique entrou na fase adulta com a sensação de que havia aprendido cedo demais a lidar com o mundo. Enquanto muitos ainda testavam limites, ele já funcionava no modo resolução. Sabia identificar problemas, organizar prioridades, executar. No trabalho, isso se traduzia em eficiência. Na vida, em controle. A rotina era cheia, mas previsível. Henrique gostava disso. Previsibilidade significava que ele não seria pego de surpresa, e ser pego de surpresa sempre exigia pedir ajuda. Com o tempo, sua postura começou a moldar as expectativas ao redor. Colegas não perguntavam se ele podia, apenas avisavam. Sabiam que ele daria um jeito. Supervisores confiavam tarefas críticas sem muito contexto, certos de que Henrique resolveria. Ele aceitava. Não porque fosse justo, mas porque parecia coerente com quem ele era. Dizer não soava estranho, quase fora de personagem. A autossuficiência, que antes lhe dava autonomia, passou a impor limites invisíveis. Henrique percebia que raramente era incluído em decisões iniciais. Era chamado quando algo precisava ser consertado, não quando precisava ser pensado. Isso não o incomodava de imediato. Pensava que sua função era essa, resolver. Mas aos poucos, começou a sentir que estava sempre entrando depois, quando o problema já existia. No ambiente profissional, o ritmo se intensificou. Henrique passou a acumular tarefas sem perceber. Não havia uma cobrança explícita. Ele mesmo se oferecia. Quando via algo mal resolvido, assumia. Quando alguém atrasava, compensava. Essa postura lhe rendia elogios discretos e uma carga crescente. O reconhecimento vinha na forma de confiança, não de alívio. Quanto mais ele dava conta, mais se esperava que desse. Fora do trabalho, as relações começaram a refletir o mesmo padrão. Henrique era o apoio prático, o que resolvia, o que estava disponível, mas raramente se sentia verdadeiramente acompanhado. Conversas profundas eram raras, não porque ninguém quisesse ouvir, mas porque ele não sabia por onde começar. Vulnerabilidade não fazia parte do repertório. Quando se sentia sobrecarregado, não encontrava linguagem para isso. A força não deixava espaço para a tradução. O cansaço aumentou, não um cansaço agudo, que exige pausa imediata, mas um desgaste contínuo. Henrique começou a sentir o corpo mais rígido, a mente menos flexível. Pequenos imprevistos o irritavam mais do que antes. Não porque fossem graves, mas porque quebravam a sensação de controle que ele se esforçava tanto para manter. A rigidez começou a substituir a resiliência. Henrique percebeu que estava ficando menos tolerante, menos paciente com erros alheios, menos aberto a negociações. A força que antes lhe dava segurança agora o tornava inflexível. Ele não gostava dessa versão de si mesmo, mas não sabia como mudá-la sem abandonar o que sempre funcionou. Ser forte era o único caminho que ele conhecia. Em um período particularmente intenso, Henrique passou por uma situação que expôs esse limite. Um projeto exigia colaboração real, troca, dependência mútua. Ele tentou conduzir tudo sozinho, como sempre. Assumiu tarefas demais, evitou dividir responsabilidades, carregou o peso completo. O resultado foi mediano, não porque ele não fosse capaz, mas porque ninguém consegue sustentar tudo sozinho indefinidamente. O comentário que veio depois foi simples, quase casual. Você podia ter pedido ajuda. Henrique ouviu e sentiu um incômodo imediato. Não raiva, não vergonha. Algo mais profundo, desorientação. A frase parecia lógica, mas não encaixava em sua estrutura interna. Pedir ajuda nunca foi uma opção real. Era algo que ele sempre evitara, sem perceber o quanto isso o isolava. A partir desse ponto, Henrique começou a notar o isolamento de forma mais clara. Não um isolamento social óbvio, mas um isolamento funcional. Ele estava cercado de pessoas, mas raramente se sentia sustentado por elas. Tudo passava por ele, tudo dependia dele. Essa dependência que antes lhe dava sentido começou a pesar. O ato 4 se manifestou como rigidez interna. Henrique começou a sentir que precisava manter a postura de força o tempo todo. Não apenas no trabalho, mas em todas as áreas. Não podia demonstrar dúvida, não podia demonstrar cansaço, não podia demonstrar necessidade. A força deixou de ser recurso e virou identidade fixa. E identidades fixas não se adaptam bem ao desgaste. Ele começou a perceber como evitava situações em que poderia precisar de apoio.
recusava convites, evitava conversas mais profundas, mantinha distância emocional, não porque não quisesse proximidade, mas porque proximidade exigia troca, e troca exigia vulnerabilidade. Henrique não se sentia autorizado a isso. O corpo continuava enviando sinais, o sono ficou mais leve, a recuperação mais lenta, o entusiasmo mais raro. Henrique não chamava isso de esgotamento, chamava de fase difícil. Sempre houve fases difíceis, a diferença é que agora elas se acumulavam. Henrique começou a se perguntar, ainda sem coragem de responder, o que aconteceria se ele não fosse forte por um tempo. Não a pergunta prática. Lá, ele sabia que daria um jeito. A pergunta era identitária. Quem ele seria sem a força? Essa pergunta o assustava mais do que qualquer carga de trabalho. Ele percebeu que havia construído uma vida inteira baseada em não precisar. Agora, essa mesma base o impedia de receber. A força que um dia o protegeu começava-se a isolá-lo. E isolamento prolongado não se sustenta sem custo. O ato 4 não trouxe colapso, trouxe endurecimento. Henrique estava funcionando, mas cada vez mais rígido. E no fundo ele sabia que rigidez não é força, é resistência ao próprio limite. Essa percepção ainda não se transformou em mudança, mas começou a abrir espaço para algo novo, a possibilidade de que ser forte o tempo todo talvez não fosse necessário. Henrique não acordou decidido a mudar. Não houve promessa interna, nem plano, nem frase definitiva que reorganizasse tudo. O deslocamento começou de forma discreta, quase contra a própria vontade. Ele apenas passou a perceber, com mais nitidez, o instante em que costumava se fechar. Era sempre o mesmo movimento. Alguém oferecia ajuda, fazia uma pergunta mais cuidadosa, sugeria dividir algo. Henrique respondia rápido, quase automático, dizendo que estava tudo sob controle. Pela primeira vez, ele começou a notar esse reflexo antes de executá-lo. A mudança inicial não foi pedir ajuda, foi não recusar imediatamente. Henrique passou a sustentar alguns segundos a mais de silêncio antes de responder. Esses segundos eram desconfortáveis, davam a sensação de exposição, como se ele estivesse quebrando uma regra invisível, mas também traziam algo novo, escolha. Pela primeira vez ele não estava apenas reagindo, estava decidindo. Em uma situação simples no trabalho, alguém se ofereceu para assumir parte de uma tarefa que Henrique normalmente carregaria sozinho. Ele sentiu o impulso de negar. Já conhecia aquele caminho. Resolver sozinho era mais rápido, mais previsível, mais coerente com quem ele sempre foi. Dessa vez ele disse apenas, pode ser. A frase saiu estranha, quase fora de lugar. Mas saiu. Nada de extraordinário aconteceu depois disso. O trabalho seguiu. A tarefa foi dividida. O resultado foi bom. O que mudou foi interno. Henrique percebeu que aceitar ajuda não o tornava menor, não o tornava menos competente, não apagava sua história de autonomia, apenas tornava o caminho menos pesado. Esse foi o primeiro teste consciente. Pequeno, quase insignificante por fora, mas profundo por dentro. Henrique começou a perceber o quanto havia confundido força com fechamento. Ser forte para ele sempre significou não precisar. Agora, começava a entender que talvez força também pudesse significar confiar. Confiar que o mundo não desmorona quando ele não carrega tudo sozinho. Confiar que pedir não é fraqueza, mas ajuste. Em casa, essa mudança apareceu de forma ainda mais sutil. Henrique passou a responder de forma menos automática quando alguém perguntava como ele estava. Não entrou em detalhes, não fez desabafos longos, apenas deixou de responder tudo bem como resposta padrão. Às vezes dizia cansado, às vezes dizia pensativo. Essas palavras pareciam pequenas, mas abriram um espaço novo. Um espaço onde ele não precisava sustentar a imagem de invulnerabilidade o tempo todo. Houve dias em que o velho padrão voltou com força. Situações em que ele se fechou novamente e assumiu mais do que podia, se sobrecarregou. A diferença é que agora ele reconhecia o movimento, não se confundia mais com ele. Sabia que aquela rigidez vinha de um lugar antigo, aprendido cedo demais, e reconhecer isso diminuía o poder automático do padrão. O primeiro fruto da mudança não foi descanso pleno, nem alívio total. Foi algo mais discreto, flexibilidade interna. Henrique começou a sentir que podia oscilar sem se perder, podia estar cansado sem se sentir fraco, podia precisar sem se sentir inadequado. Essa flexibilidade não eliminou o esforço da vida, mas retirou dele o peso moral. No trabalho, as pessoas começaram a se aproximar de forma diferente.
Não porque Henrique tivesse mudado radicalmente, mas porque ele estava menos inacessível. Passou a participar mais cedo das conversas, não apenas quando algo dava errado. Passou a dividir responsabilidades sem sentir que isso o diminuía. Descobriu que colaboração não era ameaça, era sustentação. Henrique percebeu algo que nunca tinha formulado claramente. Ele havia transformado a força em identidade porque, em algum momento, ela foi necessária. Ser forte foi sua forma de sobreviver, de se organizar, de seguir em frente. O problema não era ter aprendido isso. O problema foi nunca ter revisado essa aprendizagem. Agora, adulto, ele não precisava mais carregar tudo sozinho para continuar de pé. Nada se resolveu por completo. Henrique ainda tinha dificuldade de pedir ajuda em situações mais sensíveis, ainda sentia resistência quando precisava se expor emocionalmente. Mas agora havia uma diferença fundamental. Ele não se cobrava ser forte o tempo todo. A força deixou de ser obrigação e voltou a ser recurso, algo que ele podia usar, não algo que precisava sustentar continuamente. Em uma noite comum, Henrique percebeu que estava cansado e decidiu parar. Não justificou, não compensou depois, não se puniu mentalmente, apenas parou. Esse gesto simples, que antes pareceria inadmissível, agora parecia possível. Ele não se sentiu menor por isso. Sentiu-se humano. Henrique entendeu, sem precisar transformar isso em discurso, que a verdadeira força não estava em nunca precisar, mas em saber quando não precisava aguentar sozinho. Essa compreensão não veio como revelação dramática, veio como ajuste fino, e ajustes finos, embora silenciosos, mudam a estrutura inteira com o tempo. Ele seguiu, ainda forte, mas não mais prisioneiro dessa força.